A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho e tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Eu peço a sua atenção, eu quero 10 minutos da sua atenção. Eu estava aqui estudando para amanhã, nossa live às 22 horas, dia 11 de setembro, uma live poderosa. Nós vamos estar tratando sobre o arrebatamento, né? Eu estava aqui com o meu manual de escatologia bíblica, estava estudando aqui, dando uma leitura sobre este outro livro, o ensino bíblico das doutrinas das últimas coisas, né? O que vai acontecer, as escolas de interpretação da Bíblia, né? Acerca do Apocalipse, a grande tribulação. Estava aqui estudando a mulher montada na besta, enfim, os estudos acerca da besta, né? A besta que vai surgir da água, a besta que vai surgir aí da terra, o anticristo, a mulher e o dragão, os anjos de Deus e a sua natureza. E eu estava aqui estudando, lendo, estava aqui com a Bíblia Sagrada. E amanhã, dia 11 de setembro, é uma data muito significativa na história da humanidade. Por quê? 11 de setembro é o dia do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. É um dia que dividiu a história contemporânea, a história moderna, porque o mundo é um antes do atentado e o mundo é outro após o atentado de 11 de setembro. Uma tragédia na humanidade, mas serviu de despertamento para os seres humanos em todas as áreas e até na área da igreja, um sinal da volta de Cristo. E a Bíblia é tão poderosa, eu estava lendo a Bíblia, preparando sobre esse estudo da nossa live amanhã às 10 horas da noite, que eu lendo a Bíblia Sagrada aqui, eu me deparei com um texto que na época eu já havia lido e saltou o meu coração assim na hora que a gente estava orando a Deus, pedindo a Deus uma direção. Está lá no livro de Sofonias, no Antigo Testamento, né? Um livro ali entre Abacuque e Zacarias, é quase no final do Antigo Testamento. Sofonias capítulo 1, versículo 16. Vamos ler o 16, o 17 e o 18. Presta atenção na leitura que eu vou fazer nesta manhã. 16. O dia da trombeta e do alarido contra a cidade fortificada, contra as torres altas. Se ligou? Torres altas, 11 de setembro, a Bíblia é a palavra de Deus. Estava profeticamente aqui já descrito algo que aconteceria na humanidade, contra a humanidade. Olha a descrição do evento. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos. Quando as torres gêmeas estavam desabando, virou aquele pó, aquela poeira, o fogo, aquela fumaça. Muitas pessoas ali estavam andando como cegas de um lado para o outro, né? Porque não podiam ver os bombeiros, quem estava querendo ajudar. Muita gente respirou aquela poeira e teve problemas de saúde, enfim. Porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó. Está registrado ali nas Torres Gêmeas que cerca de 2.996 pessoas, incluindo os 19 terroristas, vieram a morrer, né? Feridos 6.291 pessoas. Olha que tragédia, né? O seu sangue se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Ou seja, né, infelizmente essas pessoas perderam suas vidas e os seus corpos viraram ali carne, uma carnificina terrível, né? Um espírito de morte terrível, uma potestade maligna, mas está na palavra de Deus.
E olha esse outro detalhe: nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, do fogo do seu zelo. Para quem não sabe, as Torres Gêmeas, o World Trade Center, era o centro econômico ali da ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. É onde que estava ali as bolsas de valores, né? Os economistas, as grandes empresas, os seus escritórios, melhor dizendo, né? Que eu posso ter falado errado aqui. Enfim, aí nós estamos ali. A pergunta que não quer calar: onde você estava no 11 de setembro de 2001? Você tem essa recordação? Você pode compartilhar comigo escrevendo aí nas mensagens? Onde você estava? Talvez você nem tinha sido planejado para vir ao mundo, mas você que já estava aqui. Eu me lembro muito bem, quando o atentado do ataque às Torres Gêmeas aconteceram, eram exatos 8 horas e 46 minutos nos Estados Unidos e 10 horas e 28 minutos no Brasil, né? Teve o atentado às Torres Gêmeas, o atentado ao Pentágono, e um possível avião ia fazer um atentado à Casa Branca, mas foi ali, caiu próximo à Casa Branca, próximos que eu digo nas proximidades, né? Os organizadores desse atentado foi a Al-Qaeda com o comando de Osama Bin Laden. Onde você estava? O que você estava fazendo? Você pode compartilhar? Compartilha aí. Vamos seguir aqui. E dali foi declarado então a guerra ao terror. Estados Unidos lançou um plano para honrar, para restaurar, assim, melhor dizendo, a memória, vamos assim dizer, daqueles homens americanos, homens e mulheres de 70 nações que deixaram as suas vidas ali, que foram tiradas bruscamente suas vidas. Pessoas que dentro do avião sequestrado tiveram tempo de ligar para os seus parentes e dar a última notícia, e outros não tiveram. Outros inocentes que estavam ali trabalhando nos prédios, nas torres, num ato de desespero, se lançaram, né, de centenas de metros de altura no desespero, por causa das chamas do fogo, não tinha por onde descer, e perderam suas vidas num ato de desespero. Ou seja, uma catástrofe terrível que está registrado na Bíblia Sagrada, livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Infelizmente, ou felizmente, isso mudou a história do planeta Terra. E mudou a história, houve um despertamento dentro da igreja. Por quê? Vamos lá em Mateus 24, quando vai falar ali o sermão profético do princípio das dores. Nós que estudamos o arrebatamento, e amanhã nós vamos tratar na nossa live às 22 horas, existem escolas de pensamento. Existem atualmente 4 escolas de pensamento acerca do arrebatamento. Existe a escola preterista, a escola idealista e a escola dispensacionalista progressiva e a dispensacionalista clássica. Não vou me adentrar nem me aprofundar delas, porque você tem que estar ligado amanhã à noite, às 22 horas, 11 de setembro. Essas escolas, elas estudam todo o Apocalipse. Dentre delas, você deve estar aí se perguntando, ou você faz parte, assembleano, batista, presbiteriano, adventista, comunidades, enfim. Elas estudam sobre a pré-tribulação, mesotribulação, que estamos durante a tribulação, e a pós-tribulação, acerca da vinda de Cristo. E o pré-milenista, o amilenista e o pós-milenista. Nós vamos estudar isso amanhã à noite aqui. E confina ali em todos os seus eventos. Quem é o anticristo, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, a mulher e o dragão, os cavaleiros do Apocalipse, né? Branco, vermelho, amarelo, preto. E o relógio de Deus está em Jerusalém. Olhar para Jerusalém. Quando vir a falsa paz,
a manifestação, então, ali de um acordo de paz, alguma coisa assim, entre Israel e as nações árabes, os seus inimigos. Então pode ter certeza que Jesus está a voltar. A Bíblia diz em Mateus 24 assim, 24:4. Eu vou ler os versículos porque amanhã nós vamos estar aqui às 22 horas estudando sobre este assunto aqui. Vai ser tremendo. Vai estar eu, evangelista Antônio, Mateus Teng, através da sua rádio Imper Gospel, do seu programa Planeta Gospel. E se Deus quiser, eu vou ter a participação aqui de um judeu messiânico bíblico. Ele mora em Curitiba e ele vai estar aqui conosco, se Deus quiser, amanhã à noite, compartilhando a visão judaico-bíblica acerca do retorno de Cristo, certo? Nós não vamos questionar ideias, debater, não é um debate, é uma conversa aberta, franca, sobre o arrebatamento, certo? Mateus 24 diz assim, versículo 4, acautelai-vos, o próprio Jesus dizendo, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ei, você conhece alguém dizendo por aí que é o Cristo? Eu conheço um lá em Curitiba, o Henri Cristo. Você conhece ele, o Henri? Um personagem um tanto aí folclórico na nação brasileira, já teve no Ratinho, em vários programas. E fora ele, tem muitos outros pelo planeta que se intitulam o Cristo. Mas vamos continuar aqui. Ouvirão guerras e rumores de guerras. Quem diria, hein? Guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra das Maldívias, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Terror agora, após o World Trade Center, a invasão lá no Oriente Médio pelos Estados Unidos, agora a possível guerra biológica entre Estados Unidos e China, durante essa pandemia aí, essa nova guerra, vamos assim dizer, tecnológica, enfim, a antiga Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, os países comunistas ali, aquela nação comunista, enfim. Vamos continuar. Mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, guerras irão acontecer, mas ainda não será o fim. Aleluia. Levantar-se-ão nações contra nações, reino contra reino. Nós vemos aí nações, reino, a política militar, né? Agora há poucos dias era a Venezuela dizendo que ia invadir o Brasil, né? Os militares do Brasil espalhados pela Amazônia, porque o mundo está de olho no que a Amazônia tem para oferecer, né? Seus minérios, suas fontes de renda que existem na Amazônia. E por todo o planeta nós temos visto aí rumores e rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. Enfim, vamos continuar. A Bíblia diz, Mateus, capítulo 24, versículo 6, 7 a seguir. Fomes, nós vemos aí no continente africano, continente da fome, muitos países, muitas pessoas não têm $1 por dia para poder comprar o seu alimento e se alimentar. E não vamos muito longe. Olhe para o Brasil nessa situação de pandemia. Ou você trata o vírus, fica em casa, como dizia aí um ministro, quando você estivesse doente, depois de 15 dias, era para você procurar um hospital de saúde para se tratar. Enquanto isso, fique em casa, fecha a sua empresa, fecha o seu trabalho e a economia nós vamos tratar depois, né? Uns aí, médicos em rede nacional, disseram que era uma gripezinha, né? Lembre bem, quem falou que era uma gripezinha foi um médico muito famoso, de uma emissora muito famosa. E mais de 100 mil pessoas já perderam a sua vida. Houve carnaval, festa, mover financeiro, não pararam o carnaval. E a gripe já estava disseminando e matando futuramente pessoas através ali do carnaval. Enfim, pestes, aí, coronavírus, AIDS, câncer,
taxas e taxas e doenças e enfermidades, e o diretor da OMS, né, disse que esta não será a última pandemia que a humanidade vai sofrer. A humanidade já sofreu no passado com a peste negra e outras pandemias, agora o coronavírus, mas graças a Deus, a humanidade se levanta, Deus trabalha, Deus age e a humanidade prossegue até a volta de Jesus. Vamos aqui, terremotos haverá em muitos lugares. Nós estamos vendo aí, quando eu era pequeno, meu pai e meus avós e a própria mídia da época dizia claramente: jamais haverá terremoto no Brasil porque nós não estamos numa placa tectônica. Isso é lá para o Japão, que há terremotos diariamente. Ali a parte da Califórnia que pode se romper, enfim, ter um terremoto terrível, matando milhões e milhões. Mas hoje nós vemos aqui no Brasil terremotos, furacão, aquelas trombas d'água que tiveram, neve voltando a nevar no Brasil, o clima uma hora quente, uma hora muito frio, a ecologia, né, o clima aí que ninguém entende. Você liga a TV à noite, o homem da meteorologia, a mulher da meteorologia dá lá que vai dar sol no outro dia, de repente chega o outro dia e tá chuva, porque o planeta está sem coordenância, a engrenagem e não está funcionando direito. O que é isto? Sinal da vinda de Jesus. Então nós vamos estar aqui. E eu vou aqui adiantar aqui, né? Então vão entregar para ser atormentado e vos matarão. Sereis odiado em todas as nações por causa do meu nome. Nós vimos aí a perseguição contra os cristãos, contra aqueles que anunciam a Jesus na janela 1040, no Oriente Médio, nos países comunistas, quando eles prendem ali aqueles missionários, homens e mulheres de Deus, e cortam suas cabeças, degolam, são mártires. Nós vemos na África ali o Boko Haram matando milhares e milhares de pessoas na Nigéria, Coreia do Norte, que são países irmãos, e de um lado do rio as pessoas lançam balões com a Bíblia escrita, trechos da Bíblia, para chegar na Coreia do Norte. No Brasil, nós pensávamos que não havia assim, uma perseguição religiosa, mas nós vemos aí a mídia perseguindo tanto cristãos evangélicos quanto católicos. Quando um pastor comete um erro que está inserido na sociedade, fala: pastor evangélico comete um crime, né? Padre católico fez isso. Mas não fala que fulano que é de tal religião, budista, islamismo, hinduísta, cometeu um crime. Isso é um preconceito religioso, é uma perseguição intelectual contra os cristãos, né? A mídia manipulando a informação. Questão tributária, pastor Silas Malafaia interessante sobre essa perseguição acerca da arrecadação de tributos, que não é só das religiões evangélicas. A arrecadação de tributos vem de todas as religiões, porque todas as religiões possuem templos e prestam serviço de ação social, evangélico, católico, espírita, enfim, que desenvolve ali a sua prática, a sua fé, a sua religião, e são isentas de tributo. Partidos políticos são isentos de tributo. Sindicatos, os sindicalistas, os sindicatos, eles também são isentos de tributo, mas a narrativa é contra a igreja, perseguição religiosa. Mas vamos deixar mais para frente. Eu quero falar também acerca do arrebatamento, que diz em 2 Pedro 3, versículos 6, 7, 8 e 10. Eu vou ler aqui. Por essas coisas também pereceu o mundo, coberto pelas águas. A primeira vez que o mundo foi destruído foi pela água. E agora, como que vai ser a destruição do planeta? Você sabe? Vai ser pelo fogo, vou adiantar aqui para você, e vou provar pela Bíblia, porque diz aqui: os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra,
têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns seja tardia. Você já ouviu aquelas pessoas, e às vezes nós que estudamos a palavra, já se passam 2020 anos que Jesus não voltou. É mentira dos crentes, é balela, Jesus não vai voltar. E para que ser crente? Para que ser conservador? Você tem que ser liberal, você tem que ser a favor da maconha, você tem que ser a favor do aborto, de tirar a vida por causa da mulher que foi estrupada, por causa da menina que foi abusada. Então vamos tirar um ser para apaziguar uma outra situação, e ali uma vida que está sendo gerada ali. Eu sei que cada situação tem a sua situação e tem que ser estudada, analisada. Por causa do seu pensamento contra os valores da Bíblia, contra o seu gênero, se você é macho ou fêmea. Temos o livre pensamento, a livre expressão, mas é só para um lado, porque quando o outro lado conservador expressa a sua ideia, ele é taxado como machista, como preconceituoso, como isso, contra aquilo. Ou seja, são perseguições, são o quê? Sinais da vinda de Cristo. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém vos se perca, senão que todos venham a arrepender-se. É por isso que até agora Jesus não voltou. O horário da meia-noite, ainda o relógio de Deus ainda está com a oportunidade de eu e você, nós nos arrependermos, pedimos perdão dos nossos erros e pecados, olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, para poder sermos salvos e vivemos a eternidade com Cristo Jesus. Deus abençoe, chefe. Você sabe que o Senhor mora no meu coração, a minha admiração. Eu estou pregando aqui uma palavra sua. Daqui a pouco eu vou citar Isaías 30, 26. O Senhor prometeu um açaí para a gente tomar um açaizinho. Estou lhe esperando. Estou aqui. Deus abençoe o Senhor sabe a admiração que eu tenho pelo Senhor, o amor que eu tenho pela sua vida. O Senhor está em minhas orações todos os dias. O Senhor, a Nayá, Israelzinho, seu ministério de impacto, de ganhar almas. Você sabe que o amor, essa paixão por almas, pelo Evangelho, né, deixa aqui registrado nesta live sobre o pastor Clebson Bandeira, homem de Deus que abençoa a minha vida, tem abençoado o meu ministério, né, tem orado por nossa vida. Estou aqui, pastor, à sua disposição para comunhão para com o Senhor, né, para com a sua vida, uma forma de estar aqui todos os dias que a gente pode, a gente faz menção do seu nome, do seu projeto incrível aqui que tem abençoado a Imperatriz, o Maranhão, projeto Posso Orar por Você. Pastor Clebson tem evangelizado aqui Imperatriz, junto com a IEAD, junto com o pastor Raul Cavalcante, outro grande líder da nação brasileira, ganhando almas para Jesus. Deus abençoe a nossa Assembleia de Deus aqui de Imperatriz, que está comemorando 68 anos de evangelização, uma igreja missionária, uma igreja abençoada por Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, estamos juntos. E o dia do Senhor virá como ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo em fogo e as suas obras que nela serão descobertas. Lá no livro de Isaías, capítulo 30, olha aí, pastor, 30, 26. A luz da lua será como a luz do sol. Você já imaginou o tempo que chegar que a luz desse sol do meio-dia aqui de Imperatriz ser a luz da lua, a lua virando noite, e a luz do sol do meio-dia, 7 vezes mais. A terra sendo consumida pelo fogo, a terra sendo destruída pelo fogo. Uma vez a terra foi destruída pela água, e agora a terra está sendo consumida pelo fogo. Imagina as queimadas,
os mares sendo evaporados, as águas, as geleiras derretendo, Polo Norte, Polo Sul, o ser humano, os animais sendo ali queimados, o ser humano tendo, acho que, viver debaixo assim de cavernas, sei lá, de bunkers, né, com alimentos, enfim. É o que? Sinal da volta de Jesus. E amanhã nós vamos estar aqui à noite, dia 11 de setembro, às 22 horas, falando sobre arrebatamento. Eu vou estar aqui numa visão bíblica cristã e vou ter aqui comigo um amigo meu lá de Curitiba, mestre no judaísmo bíblico. Ele é um homem de Deus, uma pessoa muito voltada para a palavra de Deus, Torá, Bíblia, e nós vamos estar aqui falando acerca da volta de Cristo. Nós vamos estar abordando aqui, né, a volta do nosso Senhor, os sinais de Cristo, e eu creio que vai ser bênção de Deus na sua vida. Convide amanhã amigos, familiares, né, para estar assistindo conosco às 22 horas, a live sobre arrebatamento, o fim dos dias, o fim dos tempos. 11 de setembro é um dia do sinal da volta de Cristo. Leia Sofonias, capítulo 1, versículo 16, que diz ali o dia da trombeta, o dia do Senhor, o dia que a ira de Deus se veio contra a cidade fortificada, contra as torres altas. Aí você vai ler o versículo 17, que os homens andaram como cegos, aquela fumaça, aquele estrondo acontecendo. Em 2 horas, toneladas de cimento e de ferro vieram abaixo, consumidas pelo fogo. E mais de 3.000 pessoas perderam a sua vida. O texto vai dizer que as carnes dos homens seriam ali consumidas e seriam se tornar como esterco. Infelizmente, aconteceu isso na história, não tem que mudar. Escreva aí embaixo onde que você estava no 11 de setembro de 2001. Eu estava em Curitiba, estava trabalhando na Simas Plast, quando ali, sem saber, não tinha internet, não tinha... A rádio estava tocando ali na rádio do pastor Idecaso Takayama, na rádio Gospel, rádio de Curitiba, na rádio Gospel FM, nós ali ouvindo e trabalhando. De repente o patrão Luciano entrou ali chorando, gritando: vão para casa, tá fechada a empresa, a indústria aqui de saco e sacola, saco de lixo e plástico, vocês vão para casa porque Jesus está voltando. Ele entrou gritando, chorando, desesperado, e nós ali, o que foi, e ele dizendo: Jesus está, vocês não viram? Quando ele ligou a televisão do escritório dele, nós vimos os ataques, os aviões. Se eu não me engano era o William Bonner falando ao vivo e ficou o dia todo. E nesse dia o meu papai estava em Colombo, no hospital. Ele estava internado e era meio-dia, eu recebi um telefonema para ir até o hospital lá em Colombo, cidade metropolitana de Jesus. Quando eu cheguei ao hospital era mais ou menos 1h30 da tarde. Infelizmente meu pai já tinha falecido dentro do hospital. O Senhor tinha trabalhado na vida dele, ele estava já salvo, crente em Cristo, e Jesus ali levou ele. Pessoas relatam que no momento antes da sua morte ali, ele falava, que gritava, mas de uma forma assim de felicidade. Até o seu rosto assim estava diferente, estava assim como ele estava vendo algo assim divino, que ele gritava assim: Jesus, Jesus, eu estou vendo Jesus, aleluia. Eu me arrepio todo, né? Aí chegou minha irmã, chegou a Julie, chegou a Cris, chegou o Kleber, enfim, foi tremendo o mover de Deus na vida do nosso papai. Então te espero amanhã. Hoje eu falei só uma pincelada acerca de arrebatamento, alguns versículos para nós não nos estendermos muito. Amanhã às 22 horas da noite, 10 horas da noite do 11 de setembro, nós vamos estar aqui ao vivo pelo meu Facebook, Antônio Ferreira Filho, pela rádio Impergospel do Mateus Teng. Nós vamos estar aqui falando sobre a volta de Cristo. Convide amigos, familiares, ore, divulgue, participe conosco. Nós vamos ter umas regrinhas, né? Vamos fazer aí algo poderoso e extraordinário para abençoar a sua vida.
Vamos orar? Eu quero orar por você agora neste momento, após essa introdução do assunto de amanhã, e quero abençoar a sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta manhã, 10 de setembro. Senhor, abençoa todos que estão no nosso projeto Leia a Bíblia em um ano, que estão lendo o livro, Senhor, de Ezequiel, capítulo 30, 31 e 32. Deus, através desse grupo de WhatsApp, vidas têm sido libertas, vidas têm sido edificadas. Deus abençoe o teu filho, a tua filha, que está nos assistindo agora, assistiu essas palavras nessa manhã. O convite para amanhã, nós apresentamos a ti a live do dia 11 de setembro, o dia do terror, o dia do Senhor, o dia da guerra ao terror, o dia que nós vamos transmitir a tua palavra acerca do arrebatamento, acerca da volta de Cristo, os sinais, os acontecimentos, na nossa ótica cristã bíblica e na ótica judaico-bíblica. Assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu filho e a tua filha. Dá um dia de bênção, um dia de prosperidade, um dia de cura, abre portas. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia. Amanhã, um encontro marcado às 22 horas, numa live extraordinária. Espalha essa mensagem, espalha essa live de hoje, para amanhã a gente estarmos aqui juntos. Nós vamos preparar um estúdio moderno, abençoado, para estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.